Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Aldemir Guimarães e vamos para mais uma videoaula, né? Na videoaula de hoje nós vamos aí para a correção do nosso exercício 1 sobre ideias e classificação de ângulo. Então vamos lá. Antes de partir para a correção, vamos relembrar aí nas nossas últimas aulas o que é um ângulo. Pois bem, um ângulo é a união formada por duas semi-retas que partem de um mesmo ponto. Vamos exemplificar o que é isso aí, certo? Vamos lá. Exemplo. Nós temos aqui uma semi-reta. Essa semi-reta vai partir de um ponto chamado ponto O, passando pelo ponto A. Então aqui nós temos a primeira semi-reta, certo? Primeira semi-reta OA. E temos a outra semi-reta partindo do mesmo ponto, que é o ponto O. Esse ponto O aqui é chamado de origem, também chamado de vértice, certo? Passando pelo ponto B. Lembrando que semi-reta ela tem origem, mas não tem fim. Ela começa no mesmo ponto. Por exemplo, essa semi-reta OA, essa primeira, começa no ponto O, passa pelo ponto A, mas é infinito. Ela prossegue, tá vendo? Tem uma setinha aqui. Essa outra semi-reta, que é a segunda semi-reta, OB, certo? Ela tem início no ponto O, que é a origem, passa pelo ponto B, mas continua, então ela é infinita. Então o ângulo é o seguinte, é a união de duas semi-retas ligadas ao mesmo ponto. Perceba que aqui há essas duas semi-retas, a primeira e a segunda, OA e OB, está ligada ao mesmo ponto. Então quando elas estão ligadas ao mesmo ponto de origem, elas formam um ângulo, esse giro aqui, certo? Em amarelo. E esse ângulo a gente dá o nome de, começando aqui de cima, ó, AOB, com um chapeuzinho aqui no O, certo? Indicando que o giro foi nele, certo? Ou de baixo para cima, BOA, certo? Com um chapeuzinho também no O, indicando que o giro foi no ponto O. Ou simplesmente o O com um chapeuzinho, indicando que o ângulo está no ponto O, certo? Então, relembrando aí o que é um ângulo. Também não esquecendo de relembrar o que é como é a classificação de ângulos. Lembrando que nessa atividade aqui eu só coloquei 4 tipos de ângulo, né? O ângulo reto, o ângulo agudo, o ângulo raso e o ângulo obtuso. Ainda tem também o ângulo giro, que é o ângulo igual a 360 graus, e o ângulo nulo, que é igual a 0 graus. Então vamos relembrar aí esses 4, que é o que caiu no exercício de vocês, tá certo? O ângulo reto, pessoal, é aquele ângulo formado por um Lzinho. Ó. Se você perceber aqui, formado um Lzinho. Ó. Tem aqui, aqui e aqui. Ó. Então é esse giro. Ó. Esse ângulo, todo ângulo feito um L, ele é chamado de ângulo reto e ele mede 90 graus. Também é indicado por esse símbolo aqui. Ó. Alguns ângulos já vêm com esse símbolo, certo? Então, onde virem esse símbolo quadradinho com a bolinha no meio, é um ângulo de 90 graus. Não tendo esse símbolo, ele vai ter com certeza esse giro, certo? Esse giro aqui, ó. E todo ângulo feito um L não tem por onde, é um ângulo de 90 graus. E ângulo de 90 graus é classificado aqui, ó, como ângulo reto, certo? Temos também o outro ângulo, ângulo agudo. Ó. Perceba aqui que você se baseia pelo ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus, ó, feito um L. O ângulo feito um L, ó. Perceba aqui que se fosse esse giro, seria 90 graus, ó, certo? Como não é esse giro, ele é assim, ó. É um giro pequenininho, ó. Então é menor do que 90. Então todo ângulo menor do que 90 graus, é classificado como ângulo agudo, ó, certo? Vimos aí o ângulo reto, é aquele ângulo feito um L, que mede 90 graus. Ângulo menor do que 90, que é um giro menorzinho, certo? É um ângulo classificado como ângulo agudo, beleza? Já o ângulo obtuso, ó, se você se basear aqui pelo ângulo reto, ó, o ângulo reto é feito um L desse jeitinho aqui, ó. Perceba que o giro aqui, ó, ele tá, ó, vindo para cá, ó. Esse giro tá maior do que 90, ó.
Esse giro está maior do que 90, ó, certo? Então, quando tem essa abertura desse giro maior do que 90, quando um ângulo é maior do que 90 graus, ele é classificado como um ângulo obtuso, certo? Ele tem que ser maior do que 90 e também menor do que 180. Por que menor do que 180? Porque um ângulo igual a 180, ó, tá aqui, ó, que é esse ângulo aqui, ó, daqui para cá e daqui para cá, ó. Ele fez esse giro aqui, ó, esse giro, ou seja, fez meia volta. Meia volta é igual a 180 graus. Então, um ângulo igual a 180 graus ele é classificado como um ângulo raso, certo? Então, tá aí os 4 tipos de classificação: ângulo reto, ângulo igual a 90 graus, ângulo agudo é um ângulo menor do que 90 graus, ângulo obtuso é aquele que é maior do que 90 e, consequentemente, tem que ser menor do que 180, porque 180, ó, tá aqui a classificação dele, ele é um ângulo raso, certo? Beleza? Então, agora, relembrando essa classificação de ângulos, vamos para a correção do nosso exercício, certo? Então, vamos lá. Primeira questão diz o seguinte: classifique os ângulos abaixo como reto, agudo, obtuso ou raso. No primeiro aqui nós temos um ângulo igual a 90 graus. Esse é fácil, né? Ângulo igual a 90 graus, ó, já está aqui o símbolo, certo? E não precisava nem vir esse valor, mas só por esse símbolo a gente já identificava que ele era um ângulo igual a 90 graus. Era um ângulo classificado como ângulo reto, certo, pessoal? Nesse outro aqui também bem simples, ó, meia volta é igual a 180 e ângulo igual a 180 a gente classifica-se ele como ângulo raso, certo? Esse outro ângulo aqui, ó, perceba que não é igual a um Lzinho, ó. Perceba que ele não é igual a um L, ele é menor, um pouco menor. Ó, se fosse um L era 90 graus, era um ângulo reto, só que ele é menor do que 90 graus. Perceba aqui o giro dele, ó. Menor do que 90 graus. Menor do que 90 graus, que no caso aqui é 89, né? 1 grau a menos. Ângulo menor do que 90 é um ângulo agudo, certo? Ângulo agudo é aquele ângulo menor do que 90, beleza? Continuando, ó. Esse ângulo aqui, ó, perceba que ele é maior do que 180, aliás, do que 90 graus, né? Se fosse 90 graus, ele era um Lzinho, né? A gente se baseia por esse ângulo. Ó, se fosse 90 graus seria assim, mas perceba que ele tem um giro aqui, ó. A abertura dele é maior. É essa abertura aqui, certo? Ó, é esse giro. Então perceba que ele é um ângulo maior do que 90 e é menor do que 180 graus. Então, ângulo maior do que 90 é um ângulo obtuso, certo? Esse ângulo aqui menorzinho do que 90, né? Ângulo menor do que 90, simples de classificar. Um ângulo de 35 graus é um ângulo agudo. Todo ângulo menor do que 90 graus classifica-se como um ângulo agudo. Continuando. Segunda questão diz o seguinte: qual o instrumento de medição de um ângulo? Aí nós temos aqui as alternativas, né? Isso para a gente marcar o grau, a régua, o transferidor, a semi-reta ou o compasso. Qual desses aqui a gente faz a medição de um ângulo? Como é que a gente mede um ângulo? Nas últimas aulas eu falei para vocês que existem dois tipos dele. É isso? É o transferidor. Então aqui, ó, a letra C. Existe o transferidor aqui, ó, de 180 graus e também existe o transferidor de 360 graus. Então aqui a alternativa para marcar seria a letra C, tá certo? Partindo para a terceira questão. Classifique os ângulos abaixo formados pelas horas dos ponteiros do relógio como ângulo reto, raso, agudo ou obtuso. Aqui nós temos os relógios, certo? A gente, ó, percebe aqui que não temos nenhum valor, mas a gente se baseia da seguinte maneira. Sabemos que um L, ângulozinho feito um L, é 90 graus. Então a gente vai se basear por ele, certo? Nesse primeiro relógio aqui, ó, primeiro eu vou colocar aqui um L, que é esse giro, certo? É igual a 90 graus.
Então vamos lá para esse primeiro relógio aqui. Ó. Perceba que se ele fosse igual a um L, o giro dele fosse igual a um L, né, a abertura do giro, ele era 90 graus. E aqui, pessoal, perceba que é maior do que 90. Ó. A abertura dele vem para cá. Ângulo maior do que 90 é um ângulo obtuso, certo? Nesse segundo relógio aqui, nós percebemos que é igualzinho a um L, ó, certo? Então, ângulo igual a um L é 90 graus, e ângulo 90 graus a gente classifica-se como ângulo reto, certo? Nesse outro aqui, ó, percebemos que quase que era igual a um L, mas ele é menor, certo? Tem uma aberturazinha menor. Então, ângulo menor do que 90 graus é classificado como um ângulo agudo, certo? Nesse outro aqui, ó, nesse quarto relógio, tá dando 1 hora, certo? Ele, se fosse igual a um L, né, a gente se baseia por esse Lzinho, esse L, que é igual a 90 graus, mas aqui perceba que é menor do que 90 graus. E ângulo menor do que 90 graus a gente classifica como ângulo agudo. Nesse outro relógio aqui, ó, é o quinto relógio, que está dando 6 horas. Ele, eu coloquei aqui o Lzinho, que é igual a 90 graus. Só que aqui o giro desse ângulo, tá dando meia volta. Meia volta é igual a 180. Então, ângulo igual a 180, a gente classifica-se como ângulo raso, certo? Nesse outro relógio aqui, que é o sexto relógio, sexto e último, se fosse um Lzinho, a gente classificava como um ângulo reto, um ângulo igual a 90 graus. Só que ele tem uma abertura maior do que 90. E ângulo maior do que 90, a gente classifica-se como um ângulo obtuso, certo? Então está corrigido aí as horas, né, a classificação desses relógios, desses ponteiros que formam ângulos, né? Próxima questão. Na quarta questão diz o seguinte, observe como Pedro desenhou os movimentos que fez na aula de educação física. Seus braços e o tronco formam vários ângulos. Classifique-os como reto, agudo ou obtuso. No caso aqui só pediu 3 classificações, certo? Reto, agudo ou obtuso. No primeiro aqui, Pedro fez o seguinte, estava fazendo ali polichinelo, aí abriu abriu aí os braços, aí fez esse ângulozinho aqui, Perceba que se fosse um ângulo assim, feito um L, né? Se ele tivesse com o braço feito um L, era 90 graus. Mas aqui a abertura é maior do que 90. Então classifica-se como um ângulo obtuso. No segundo braço, no outro braço, ele abriu um pouquinho também. Se fosse retozinho, feito um L, o braço dele feito um L com o tronco, né? O braço com o tronco feito um L, seria 90 graus. Mas perceba que é um pouco maior, certo? Uma abertura um pouco maior. Então, ângulo obtuso também. Classifica-se como um ângulo obtuso, um ângulo maior do que 90. Já nesse segundo momento, Pedro aqui deixou o braço feito um Lzinho. Feito um Lzinho. Perceba aqui, tem até o símbolozinho aqui de 90 graus. Esse símbolo representa que é um ângulo de 90 graus. Então aqui, o braço dele, né, no primeiro braço, forma um ângulo de 90 graus. Então classifica-se como um ângulo reto. Nesse segundo momento aqui, o outro braço é um pouco para baixo. Se fosse feito um L, era 90 graus, mas é menor do que L. Ângulo menor do que 90 graus, menor do que um L, né? A abertura menorzinha do que um L, é um ângulo agudo, certo? Vamos lá para a quinta questão. De acordo com a figura, determine a medida de cada ângulo abaixo e classifique-os como ângulo agudo, ângulo reto, ângulo raso ou ângulo obtuso. Perceba aqui, pessoal, que temos essa figura, certo? Fazendo aí várias semi-retas, todas ligadas a um único vértice, a um único ponto de origem. Então, se eu pegar duas dessas semi-retas, vai formar um ângulo, certo? Então, vamos lá. A letra A diz assim, o ângulo BOD. Vamos aqui olhar quem é BOD. B, começa de B, passa por O e vai até o D. Então, é esse ângulo aqui, é essa abertura, certo? Vai ser essa abertura. Então, o que é que vamos fazer? Ele pede para
fazer os cálculos, né, desse quanto é que dá e pede para classificar. Então vamos fazer o cálculo de quem? Ó? Esse ângulo aqui deu o seguinte, ó, 28 mais 32. Então fazendo o cálculo aí, 28 mais 32 vai dar igual a 60 graus, certo? Nessa abertura, nessa letra A. E ângulo igual a 60 graus a gente classifica-se, né, como pede aqui para classificar, como agudo, reto, raso ou obtuso. Aqui no caso deu 60 graus, é um ângulo menor do que 90. Ângulo menor do que 90 a gente classifica-se como ângulo agudo, certo? Então vamos lá. Na letra B nós temos aí de COF. Então vamos COF. Ó, pegando aqui C, O, F. Então é essa abertura aqui, ó, certo? É esse giro que está fazendo aí, ó. Então vamos fazer o seguinte, fazer os cálculos de quem, ó? Olha só, 32 graus mais 32 graus mais 26 graus, que é a abertura desse ângulo todinho. Quanto é que vai dar, ó? 32 mais 32 mais 26 deu um ângulo de 90 graus. Ó. Perceba que é um Lzinho. Eu fiz um risco aqui, ficou um pouco torto, porque não foi feito reto, né, com a réguazinha. Mas é um ângulo feito um L. Ângulo feito um L deu 90 graus. Ó. Perceba que a soma dos 3, 32 mais 26, deu igual a 90 graus. Agora, como pede a questão para classificar, né, isso, ângulo igual a 90 graus é um ângulo classificado como ângulo reto. Certo? Então vamos aí para a letra C. AOG. O AOG, pessoal, tá aqui, ó. A, O e chegando até G. Perceba que, ó, a abertura aqui, ó, vai ser essa, ó. Olha só, meia volta. Meia volta. E meia volta mede o quê? Sabemos que mede 180 graus. Então aqui, ó, só observando dá para a gente saber quanto é que dá ângulo de meia volta. Todo ângulo de meia volta é igual a 180 graus. Mas, ó, vamos somar aqui 30 mais 28 mais 32 mais 32 mais 26 mais 32. A matemática é uma ciência exata. Então, se eu somar todos esses valores aqui, eu sei que vai dar 180 por causa aqui, ó, que é o giro meia volta mede 180. Então, consequentemente, se eu somar todos esses valores aqui desses ângulos, vai ser, de certeza absoluta, igual a 180 graus, certo? Somando aqui 30 mais 28 mais 32 mais 32 mais 26 mais 32, dá igual a 180 graus. A classificação de um ângulo igual a 180 graus é um ângulo raso, certo, pessoal? Então, tá aí a correção desse aí. Vamos lá para letra D. Letra D, AOD. Então vamos lá, fazer o giro de AOD. Começando aqui, A, O, chegando aqui, ó, D. Opa, perceba aqui, pessoal, vou ajeitar aqui, que é um ângulo feito um L. Essa aberturazinha aqui, ó, ângulo feito um L, não preciso nem querer somar esses aqui, ó. Já sei que dá 90 graus, porque aqui deu um ângulo feito um Lzinho. E nós aprendemos que ângulo feito um L é um ângulo igual a 90 graus. Então, se eu somar 30 com 28 graus com mais 32 graus, já sei que dá 90 graus, né? Feito um L dá 90. Então, aqui 30 mais 28 mais 32, 90 graus. E classificando esse ângulo igual a 90 graus, nós sabemos que é um ângulo reto. Certo, pessoal? Na letra E, pessoal, temos aí de BOG. BOG. Vamos lá. B, ó, tá aqui B, O e o G. Cadê o G? Tá aqui, ó, olha só. Certo? É essa abertura aqui, ó. É esse giro. Quanto é que dá esse giro? Quanto é que mede esse ângulo? Esse ângulo aqui, BOG. Colorir ele aqui, certo? Quanto é que mede esse ângulo? A gente tem que fazer o cálculo aí, ó, de 28 mais 32
mais 32, mais 26 e mais 32. Então, somando todos esses valores aí, vai dar igual a 180 graus, aliás, 150 graus, certo? Ângulo igual a 150 graus é um ângulo maior do que 90, consequentemente menor do que 180, não é isso? Então, ângulo maior do que 90 graus é classificado como ângulo obtuso, certo? Então, finalizamos aqui a nossa correção, certo? Bons estudos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal!